Ei, tu tá procurando um curso de programação que aprender Java comigo só usando exemplos de Naruto desde o absoluto zero até avançado com Spring AI? O link tá aqui embaixo, entra no batismo de Java. Rapaziada, vamos assistir esse vídeo aqui de 2 speedruns brasileiros, então a galera de games aí, que descobriram e desmascararam um cara usando programação e muita gambiarra que o cara tá fazendo speedrun falsa. Vamos dar uma olhada nisso daí. 2 speedrunners brasileiros representaram bem demais o nome do nosso país. Eles foram responsáveis por desmascarar um speedrunner que tinha recordes mundiais em diversos jogos. Em menos de uma semana, nossa dupla de runners derrubaram recordes falsos que ficaram mais de um ano na leaderboard da speedrun.com. E nós do Botão Turbo tivemos acesso exclusivo aos documentos e aos runners para contar esse caso para vocês. Essa é a história dos brasileiros que deram um fim ao império do falso speedrunner. Cara, e eu acho isso tão interessante, sabe por quê? Porque, cara, speedrun não é um negócio que a galera vai ganhar dinheiro, não é assim. O cara vai mentir só pelo fato dele querer mentir, pô. Cara, você querer falsificar uma speedrun é a mesma coisa, cara, que você querer falsificar, sei lá, mano, falsificar o seu exame de diabetes, pô. Você não vai ganhar nada com isso. Não é como se ele estivesse falsificando algo e ele fosse ganhar alguma vantagem financeira. É só por status. É só pra ele estar no topozinho do ranking lá. E eu não sei vocês, mas eu nunca usei nenhum tipo de bot em jogo, não. Mentira, eu usei pra cacete no Tibia. E você, já usou bot em jogo? Bota aí o jogo que você usava, você jogava, e o bot que você jogava, aí o bot que você usou no jogo. Eu usava bot no Tibia. Eu cheguei a ser top level por um tempo ali, cheguei a top 20 de Calmera. Isso há muitos anos atrás, a gente tá falando de 2009, 2008. E eu usava bot só pra ficar jogando ali, e às vezes eu ficava na frente do PC fazendo outra coisa enquanto o bot jogava. Não era nem pra mim ficar de longe do PC, não. O jogo que tá passando agora na sua tela é Enduro, um jogo que foi lançado em 1983 para um dos consoles mais marcantes da história dos videogames, o Atari. E calma, eu sei que você tá pensando, o que esses caras vão falar desse jogo velho e com gráficos super datados? Pode ficar tranquilo, apesar de ser um jogo antigo, a história que vamos contar aqui é bem recente. Se você acompanha a cena de speedruns brasileira mais a fundo, você vai reconhecer esse cara aqui. Esse é o LD, dono do canal LD Speedruns. E esse speedrunner assumiu a responsabilidade de todos os meses fazer uma mini maratona de speedrun lá no canal dele, convidando vários runners para mostrar os jogos que estão correndo, como se fosse uma coletânea de showcase. E é uma iniciativa super legal para criar laços na comunidade brasileira de speedrun, e principalmente incentiva que novas runs sejam aprendidas para serem apresentadas no evento. E Cara, isso daqui eu acho uma coisa muito legal, porque independente de qualquer nicho que você for, pode ser no nicho de programação. No nicho de programação, tem a galera que fala de programação, tem a galera que ensina programação, e também dentro do nicho de programação tem um nicho mais dentro ainda, que é a galera que compete em programação. Em jogo é a mesma coisa, tem a galera que joga jogo, tem a galera que faz tutorial de jogo e tem a galera que faz speedrun de jogo, cara. Qualquer nicho tem sempre um nicho cada vez mais pra dentro, cara. É bizarro. Inclusive, em speedrun tem um nicho em cima do nicho, que é speedrun vendada. Que aí tem gente que faz a speedrun e tem gente que compete de speedrun vendada, mano. É um bagulho bizarro. Ia se apresentar na maratona mais recente era o Lord Zed BR. Boa. O Lord Zed é um cara que se dedicou muito no seu hobby de colecionar consoles. Tanto que ele mostrou um pouco pra gente a sua estante de relíquias que ele conseguiu adquirir desde 2016. Cara, e tem plaquinha e tudo, cara, que preciosismo legal. E claro que as joias da coleção são os consoles mais retrô. E o Lord Zed não tem tanta tradição em speedruns, mas se sentiu inspirado pela maratona do LD para começar a correr alguns jogos. O primeiro deles foi o Power Rangers, do Sega Genesis. E o segundo foi o Enduro, o famoso jogo de corrida do Atari. E foi justamente a speedrun de Enduro que o Lord Zed resolveu aprender para apresentar na maratona. E esse jogo vai ser o centro da nossa história. Antes de mais nada, é importante ilustrar aqui uma linha do tempo, já que a quantidade de eventos que vão acontecer em sequência é absurdo. No dia 20 de junho de 2025, numa sexta-feira, Lord Zed começa a se dedicar no aprendizado da run de Enduro. As speedruns de Enduro têm uma premissa bem simples: completar o objetivo da categoria o mais rápido possível. E a categoria que Lord Zed escolheu é a mais popular entre os speedrunners, a categoria 200 carros. Basicamente, para essa categoria, o objetivo é ultrapassar 200 carros, que fica marcado aqui, no contador da parte de baixo da tela. E os tempos dele foram medianos, afinal ele estava aprendendo a speedrun ainda. Mas conforme ele ia jogando, mais ele se acostumava com a precisão que precisava ter para conquistar tempos mais competitivos. A run de Enduro é relativamente assim, rapaziada, curta, onde o último colocado da leaderboard termina a categoria. Como programador, eu vou perguntar um negócio aqui bem sério. Um programador que não entende muito também de jogo, né? Mas, tipo assim, numa speedrun, eu não vou pra um lugar fazer speedrun, né? Então eu faço em casa. Se eu tô rodando um emulador, já não dá pra pegar ali um JavaScriptzão aí pra desviar desses carros aí, não? Tipo assim,
Porra, porque toda speedrun é suspeita, né? Porque eu mando do meu computador. E eu gravo o quê? Eu gravo a minha tela fazendo o bagulho. Então, tipo assim, eu não vejo... Se você fosse no lugar, eu até entenderia, mas eu não vejo tanta dificuldade, não. 6 minutos. Rio Zed acabou ficando com a 8ª posição, fazendo um tempo de 2 minutos e 6 segundos. Até que ele chegou em um limite. E agora chegou num limite meu físico, né? Que eu não conseguia mais correr daquele jeito, né? Era dia 22 de junho, no domingo. Os tempos do Zed começaram a estagnar. Então ele adotou uma estratégia bem comum para speedrun: analisar as top runs da leaderboard. E naquele momento, os 3 melhores colocados eram a americana Alice, o brasileiro Castelo da Vânia, que é mais conhecido como Leon na comunidade, e em primeiro, Ace Moon 1974. Mas algo chamou a atenção do Lord Zed na hora. Depois de ver as 3 runs, ele começou a desconfiar um pouco do recordista mundial Ace Moon. Só que a do Ace Moon, quando eu assisti, eu achei meio estranha. Que ele tava muito ágil. Era como se ele estivesse adivinhando o que tava vindo antes do tempo, sabe? E a desconfiança fazia bastante sentido pela própria leaderboard. A diferença de tempo do Ace Moon pro Leon e todos os outros speedrunners era algo surreal. A diferença do Leon, segundo colocado, pra Alice, terceiro colocado, era de 4 segundos. Mas Ace Moon tinha uma vantagem de mais de 30 segundos em relação ao segundo lugar. Claro, isso já levantava suspeitas na hora. Qual era o motivo do recorde mundial ser tão distante de todos os outros? E isso, nós fomos perguntar diretamente com o Leon. Quão rápido dá pra ser nele, assim? O que dá pra fazer pra ele ser mais rápido na speedrun dele? Basicamente você ultrapassar os carros o mais rápido possível. Cara, tipo assim, se você tá emulando isso localmente, você pode ter várias coisas ali. Você pode ir direto no log do jogo, então você vê o spawn de carros, se não for aleatório. Eu não creio que um jogo de 1980 vai ter spawn aleatório, mas você pode ir no spawn dos carros, você pode fazer macro, você pode botar delay, tá ligado? Pra você ver o sprite meio que em câmera lenta e depois você só acelera o vídeo, não sei se é gravado, não sei se isso é ao vivo. Cara, tem infinitas maneiras de você burlar um jogo, tá ligado? Infinitas maneiras, inclusive uma das maneiras mais fáceis de você burlar jogo é macro, e uma das mais difíceis, né, de você tentar combater, porque não necessariamente você precisa fazer nada além ali de estar narrando do coisa, então eu não vejo muita dificuldade não, cara. O jogo, ele é totalmente baseado em RNG. Então, de forma bem simples, dá pra atribuir que o Ace Moon tivesse tido uma sorte fora do comum e pegado uma run com os carros em posições relativamente fáceis de desviar, como por exemplo nessa reta aqui, onde ele pode... Porra, aí se a parada toda é RNG, o spawn do bicho é RNG, aí já fica um pouco mais complexo, mas também nada impossível. Apenas continuar acelerando o carro sem se preocupar por alguns segundos. Mas de qualquer forma, um bom RNG ainda não seria suficiente, já que em vários momentos ele precisou ter reflexos muito rápidos, ainda mais por conta de um fator importante na run do Ace Moon. Olhando pelos inputs registrados em tela, Ace Moon pressionou o botão B, que é o botão que faz o carro acelerar, sem parar por nenhum momento. Estava muito rápido e desviando muito rápido dos carrinhos, em uma velocidade, assim, quase sobre-humana, mas... O que é RNG? RNG é o algoritmo de randômico, tá ligado? Então o carro, não importa quantas vezes ele rodar aquele jogo, o carro sempre vai aparecer, o obstáculo sempre vai aparecer num lugar diferente. Então de uma maneira randômica, não previsível. Então por isso que você, por exemplo, você pega jogos antigos, por exemplo, o Pac-Man. O Pac-Man, ele simulava um RNG, mas ele não tinha um RNG. Por isso que você tinha muita speedrun de Pac-Man, tá ligado? O Donkey Kong era a mesma coisa, ele não tinha RNG, então por isso que ataques dos bosses eram previsíveis. Então, um jogo quando ele simula um RNG, ou quando ele tem um RNG, é mais complexo você fazer uma speedrun, porque o jogo sempre vai ser diferente, o jogo não se repete, tá ligado? Nesse momento eu achava que ele era um cara com bons reflexos, né? E de fato, não dá pra descartar que Ace Moon poderia ser um jogador excelente, com reflexos super apurados. Afinal, não é exclusivo de Enduro exigir reflexos ágeis na speedrun, mas algo indicava que os movimentos do Ace Moon precisavam ser analisados mais de perto. E olhando mais de perto, já dá pra perceber algo bem fora do comum. Em Enduro, existe uma troca de cenários enquanto o jogador vai avançando. O primeiro cenário é o considerado normal, onde dá pra ver claramente a pista e os carros na frente. O segundo cenário é o da neve, onde o carro já não responde da mesma forma, dando aquela sensação de escorregar na pista. Isso faz com que a chance de bater em um carro, ou bater em uma das bordas da pista, seja muito maior. Geralmente, é nessa parte da speedrun que os jogadores são obrigados a frear pelo menos uma vez. E aí que entra a parte mais suspeita da run do Ace Moon. Toda a seção da neve é feita com o botão de acelerar apertado, sem parar em nenhum momento. Não só isso, o botão ficou pressionado do início ao fim da run, tanto nas condições normais do início do jogo, quanto nas condições desfavoráveis
memoráveis do temporal de neve. A velocidade do carro do Ace Moon não diminuiu a velocidade em nenhum instante. Era uma run perfeita demais pra ser verdade. E o Zed começou a desconfiar disso tudo. A dúvida foi aquela parte da neve, né? Que eu falei, cara, esse cara não tá puro, não, né? Tem uma coisa estranha aqui e tal. E aí o Leon falou, cara, você sabe que eu reparei a mesma coisa? Eu tô com essa mesma pulga atrás da orelha? O cara fazia desvios ali que, cara, o reflexo tava muito rápido. Eram ali alguns desvios ali que eu falei, não, cara, pera, tem alguma coisa errada aqui. Os dois speedrunners brasileiros, então, se juntaram pra analisar mais de perto a run do Ace Moon. E no primeiro momento, era difícil definir algo que explicasse o nível de gameplay do recordista mundial de Enduro. De certa forma, era até complicado fazer alguma acusação mais grave de trapaça, já que o runner tinha diversos recordes mundiais em outros jogos de Atari. O que poderia Alguém até dar sabe dizer se esses recordes mundiais dão dinheiro, cara? Porque se não der dinheiro absolutamente nenhum, o cara tá fazendo isso só por fazer, pô. Só porque ele pode fazer e sem ter retorno financeiro nenhum. Então o cara só quer o nomezinho dele lá no top, velho. Não faz sentido nenhum, cara, você ter um recorde mundial de algo que você fez através de um bot, pô. É igual a galera, porra, eu jogava xadrez. Eu sempre falo de eu jogava xadrez. Eu joguei xadrez a minha vida toda. E, cara, eu nunca entendi essa molecada que entrava em xadrez online e ficava usando bot pra farmar RP em xadrez online, pô. Eu não entendo, pô. O que você vai ganhar vencendo um outro cara usando um bot, tá ligado? É só pra ver o teu nome em cima do ranking. Tipo assim, o que você ganha com isso? Você não aprende nada, você não é verdadeiramente bom, você não é relativamente, assim, bom no jogo. Cara, é complicadíssimo esse bagulho, velho. verdade pra ele. Porque é muito mais fácil você acusar uma trapaça de um speedrunner totalmente desconhecido. Mas Ace Moon não era nada novo. Ele já marcava presença em outros leaderboards, como Space Invaders, Atlantis, Motocross e mais outros jogos que ele era recordista mundial. Então ele teve que passar pela aprovação de vários moderadores de diversos jogos diferentes. A chance dele ser um cheater, teoricamente, eram bem baixas. Ainda assim, Zed e Leon procuraram na gameplay do Ace Moon qualquer possível evidência de trapaça. Mas eles mal sabiam que a evidência não estaria na gameplay, e sim fora dela. Aí a gente começou a assistir de novo, com calma. E aí foi onde o Leon falou, ô Zed, o que é essa faixinha branca aqui no título do emulador? Esse era o detalhe que ninguém percebeu. Por algum motivo, toda vez que o Ace Moon iniciava uma speedrun, o emulador que ele usava apresentava uma pequena faixa branca na borda. Isso acontecia em todos os jogos. Isso já levantava muita suspeita, justamente por conta do emulador utilizado nas runs do Ace Moon, que era o BizHawk. O emulador utilizado, né, que é o BizHawk, basicamente ele tem algumas extensões de arquivo e ele é um emulador que é editável, né? Da onde você consegue mexer na interface dele, consegue mexer aonde o FPS pode ficar, consegue colocar ali se você está pressionando o botão ou não. Existem muitos artifícios que dá pra alterar dentro do BizHawk, né? E o que o Leon fala aqui faz total sentido. Isso porque, além de emulador para jogadores casuais, o BizHawk dá várias ferramentas. O Coisa colocou aqui, o Vitor colocou um ponto bem interessante. As pessoas às vezes só querem ter a sensação, Fiasco. Por exemplo, com placar você pode sair falando que é o melhor do que os outros, estão abaixo e tal. É verdade, cara. E sabe uma parada que eu já vi acontecendo real? Era, tipo assim, no jiu-jitsu. Não sei na academia de vocês, mas no jiu-jitsu, há muitos anos atrás, cara, eu já fiz aula com um maluco que comprava faixa acima dele, pô. Tá ligado? O maluco pegava faixa azul, tá ligado? Faixa marrom e só ficava levando, pô. Ele não vestia na academia. Ele não ia pra academia pra botar a faixa, tá ligado? Mas ele carregava no carro, ele carregava na mão, na saída, então pegava o ônibus com a faixa na mão, pra galera achar que ele era faixa marrom, pô. E só pelo fato dele querer ser visto como um faixa marrom. E aí eu sempre me perguntei, cara, se vão te embolar na porrada um dia, vão te macetar na porrada um dia, e tu aí é faixa branca, pô. Tu tá com azul, tá com a marrom, tu tá com o caralho de asa na mão pra quê, velho? Só pra mostrar que tu é, não, mas é porque, porra, é pra pegar moral. Eu vai pra porra, velho. Criadores de TAS gravam runs perfeitas. No caso, aquelas runs que são executadas por script. E é importante destacar que criadores de TAS não têm o intuito de trapacear, mas sim de estudar como funciona o jogo e simular condições que ultrapassam os limites humanos. De qualquer forma, não é banido o uso do BizHawk para speedruns comuns. E o Ace Moon usava exatamente esse emulador. Mas ainda assim, essa tarja branca não era um bom sinal. Afinal, o que o Ace Moon queria esconder com essa faixa? Bom, isso foi revelado nos seus outros recordes mundiais. No recorde de Space Invaders, podemos ver a tela de fundo do Ace Moon. E logo em sequência, o BizHawk é aberto em modo janela, novamente com a tarja. O Zed e o Leon começaram a investigar melhor esse vídeo, colocando na velocidade mais baixa possível e avançando frame a frame, até achar a brecha que eles estavam procurando. A tarja fica um frame sem aparecer, revelando o texto SI, abreviação para Space Invaders, e mais o final, .bk2. Segundo o próprio site TASvideo.com, que é um site onde reúne vários TAS de jogos diferentes, o BK
BK2 é o formato de arquivo que contém inputs para recriar um vídeo. Ou seja, é uma Que tela de nerdola. Cara, a gente tá falando de um cara que tá fakeando speedrun, meu irmão. Tu acha que esse cara vai ter tela de quem? Você acha que esse cara vai ter tela do Stephen Hawking, né, no PC dele, pô? Isaac Newton? Tá ligado? É tela de nerdola, pô. Mas, tipo assim, eu entendo o que a galera tá falando, mas como eu falei, cara, eu já vivi em várias comunidades, principalmente de xadrez. E, cara, se tu vai jogar xadrez online hoje, por exemplo, num chess.com, cara, se tu vai pegar o PR da molecada, tem maluco que tem 2, 3 semanas de conta, que tem PR 700, tem PR 1000, porra. E aí, se você não sabe o que é PR, é tipo power rank. Tipo assim, cada vez que você enfrenta um oponente melhor do que você ganha uma pontuação que vai somando pra você, tá ligado? Um PR médio de um jogador médio de xadrez vai ser um 500 da vida, tá ligado? E um cara que é pica é 1000, tá ligado? Então, cara, às vezes o moleque entra com uma... Aí tu vai jogar xadrez online. Mano, eu canso de jogar e eu desisto de jogar, pô. Tu vai jogar xadrez online com um maluco, aí tu vai ver lá, conta criada 3 semanas atrás, PR 1.400. Ah, vai tomar dentro, porra. Pra que o cara quer ficar jogando com bot, mano, no xadrez, porra? O que o cara vai ganhar com isso, mano? Não tem como você jogar contra um cara que tá com bot, tá ligado? Tem até algumas técnicas, eu acho que jogar siciliana, alguma coisa assim, você consegue. Mas, tipo assim, eu não consigo fazer isso, tá ligado? Bizarro, mano. formas que é possível reproduzir um TAS. Até para ter mais propriedade para analisar esse caso, fomos atrás de quem realmente entende de TAS. O único TAS de Enduro disponível no YouTube, por coincidência, foi feito por um brasileiro, o Arbono. Quando perguntamos sobre o TAS, ele nos mostrou uma suposição de como o Simon poderia ter... O programador Lhama colocou aqui, ó. Eu tenho 1150, bora X1 valendo batismo de Java. Cara, eu acho que a última vez que, tipo assim, eu tive um PR bom, acho que foi 750, já faz uns bons anos, tá ligado? Meu melhor PR foi 750. gameplay dele. Provavelmente o que aconteceu foi que Ace Moon usou save state e slowdown durante o jogo. Então, em um exemplo, ele salvaria o jogo toda vez que conseguisse desviar de um carro e continuaria dali. Se ele batesse, ele poderia voltar no último ponto de salvamento. No final, todos os inputs feitos durante essa run ficariam registrados, algo como o Arbono mostrou pra gente. Dá pra ver que frame a frame, o TAS deixa registrado qual botão fica apertado. Então aqui, o botão B de acelerar fica pressionado por todos os frames, e os botões direcional são apertados por uma quantidade de frames específica. Assim, uma run perfeita foi gerada. E detalhe, o TAS que o Arbono criou é 1 segundo mais rápido que o do Ace Moon, mostrando que se fosse uma disputa justa de TAS contra TAS, ele ia perder para mais um brasileiro. Brasil! Mas voltando para a investigação, além da run de Space Invaders, o Leon e o Zed encontraram outros recordes mundiais onde aparecia o frame que indicava um arquivo BK2. Ah, mas como é que a empresa que sobe isso vai aceitar receber um emulador que tem uma tarja branca em cima dele? É óbvio que tem uma tarja branca ali, não é um erro de frame, porra. Não existe um erro de frame ali. Porra, tem uma tarja claramente colocada ali na pós-edição, porra. São em Binary Land, Space Jockey, I Want My Mommy, entre outros. Então, no dia 24 de junho, os dois speedrunners brasileiros montaram um documento evidenciando cada prova que tinham encontrado. O documento contava com vários prints e links dos recordes mundiais do Ace Moon. E esse era o momento de concretizar todas as revelações. E no dia 25... Cara, eu não sei o que eu fico mais surpreso, tá ligado? Se é esses moleque aí que deve ter, sei lá, 27, 28 anos cheateando, usando bot em speedrun de jogo aleatório que ninguém nunca ouviu falar, jogo de 1983, ou se é uns cara que... Não, se bem que eu até concordo com esses caras aqui, porque, pô, o cara vive disso, tá ligado? O cara faz conteúdo disso, o cara vive disso, e aí o cara vai perder o tempo dele pra fazer um dossiê provando que aquele cara ali tá fakeando. Foi aberto na speedrun.com pra iniciar o julgamento do caso. Primeiro, nós comunicamos a moderação, né, pra avisar que houve uma discrepância na run do Ace Moon, pra elas analisarem novamente, que foi o caso que a Alice analisou e retirou. No caso do banimento permanente, é necessário abrir um ticket com as provas, né? Aí a gente fez o documento, né? Abre o ticket! Fez o documento. Aí eu fui lá no suporte do próprio speedruns.com e abri um ticket, coloquei esse ticket e falei pra moderação. Falei, olha, dá uma olhadinha. No dia seguinte do envio, dia 26 de junho, o runner foi totalmente banido da speedrun.com e todos seus tempos foram removidos do site. O que mostra que as evidências que o Lord Zed e o Leon juntaram eram mais que suficientes para justificar que o Ace Moon não conquistou seus recordes mundiais de forma legítima. Os vídeos das runs cheatadas do Ace Moon foram apagados do seu canal do YouTube, provavelmente para queimar provas que revelariam que ele trapaceou nesses jogos. Mesmo assim, até para não perder a credibilidade do banimento, o Zed e o Leon mantêm os vídeos guardados.
Sim, eles baixaram todos os recordes mundiais do Ace Moon. Cara, os caras tão certos, esse Zed e o Leon, até porque, cara, é a vida deles, mano. É a vida dele. Imagine você ser bom em algo. Não, agora imagina assim, aí você pode falar assim, ah, que bobeira, não sei o que, é só um jogo, o cara cheatou, os outros fizeram dossiê. Mas pensa assim, imagina você ser bom em algo, dedicar a tua vida toda a isso. E aí chegar um cara aleatório e começar a mandar uns negócios e você fala assim, cara, é impossível você fazer isso. Você tá claramente roubando. E o cara, não, tô não. Porra, você vai provar, tá ligado? É a vida desses caras aqui, pô. E deixaram guardadinhos em um drive. Ainda assim, o Ace Moon continua registrando suas conquistas em um site chamado Retro Achievements, um site que funciona como se fosse um ranking de platinas em jogos. As denúncias de cheating não afetaram ou não chegaram até esse site. De qualquer forma, na speedrun.com não veremos mais o nome do Ace Moon nas leaderboards. No dia 27 de junho, Lord Zed apresentou o speedrun de Enduro no canal do LD, já com o sentimento de dever cumprido. E o Leon, após o banimento do Ace Moon, voltou a ser o recordista mundial do Enduro. Porra, e no Brasil! final, nunca fica claro o motivo de alguém começar a usar trapaças dentro da comunidade speedrun. De qualquer forma, esse caso levantou um alerta enorme nas comunidades dos jogos retrô. Cara, mas isso daí é ego humano, cara. Sempre que der pra trapacear, os caras vão trapacear. Cara, eu fico até impressionado. Eu não sei se... Cara, uma das coisas que mais me estressa, por exemplo, na área de programação, mano, é os caras que ficam fazendo torrent de bagulho gratuito na internet. Vocês já viram tem uns 5 filha da mãe que vende torrent, que vende o curso do Gustavo Guanabara, mano. O cara cobra R$24,90 pelo curso do Gustavo Guanabara, mano. O cara pega o trabalho que o cara faz de graça e vende essa porra. O cara pega o curso lá do... Qual é o nome daquele cara do Python lá? Esqueci o nome dele, que ele é da Soberana também. Ele faz um conteúdo de graça de análise de dados. Ele pega aquela parada e vende, mano. Cara, em qualquer lugar vai ter o ego humano de querer, ou por ganância, por dinheiro, ou só por ego mesmo, pra falar que é melhor do que outra pessoa, mesmo não sendo. Que, de certa forma, permitiram um detalhe tão gritante quanto essa tarja branca passar, ainda mais pra um recorde mundial. E numa última pergunta pro Lord Zed e pro Leon, cheater merece uma segunda chance? Tem perdão pra quem faz esse tipo de coisa? Se o cara chegar e falar assim, galera, ó, tira meu tempo daí e tal, eu cheatei. Beleza, parceiro, você errou, você assumiu, assim como todas as coisas na sua vida, né? Então, se você errou e assumiu o seu erro, antes de ser pego, lógico, né? Porque não adianta nada você ser pego e falar, opa, errei aqui. Mas se você errou, foi pego, não assumiu isso, fala, não tem nada a ver e tal, você não vai mudar. Obviamente, perdão, a pessoa, eu perdoo, mas perdoar no sentido de essa pessoa poder participar novamente, ativamente, depois de ter dado uma mancada dessa, infelizmente, não rola. Pra mim, o perdão nesse sentido não... Cara, é um excelente vídeo, é um nicho que eu não domino, mas é bem interessante a gente ver que tem nicho pra absolutamente tudo. E se tem algo que pode ser cheatado, vai ser cheatado. Um excelente vídeo.